Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos fazer aqui um conteúdo sobre a Unipar. Unipar, maior fabricante da América Latina de soda cáustica e cloro, segunda maior fabricante de PVC da América Latina também. A empresa passou por várias transformações nos últimos 10 anos devido à venda de alguns negócios, depois compra de participações em outros negócios, alguns conflitos aí entre os seus maiores sócios. Parece que está tudo bem e a gente vai entender aqui como que essa empresa está se comportando atualmente, beleza? Ela é controlada pela família Gaia através da holding Vila Velha Participações. O segundo maior acionista é o Luiz Barsi. E aqui a gente vai já se debruçar nos números para que a gente não perca muito tempo com coisa que não é relevante, tá, gente? Aqui a gente vai tentar ser o máximo objetivo no que eu posso, beleza? Então a empresa fechou aí o ano de 2019 com 3 bilhões 636 milhões de reais em ativo total, um circulante aí de 1 bilhão 256 milhões. Vocês vão ver que a empresa ela tem poucos dados disponíveis aí para a gente fazer uma análise, mas isso aí tudo se deve à atualização dos negócios que a própria empresa passou nos últimos anos. Ela comprou uma empresa na Argentina, que é essa produtora de PVC, foi muito rentável esse negócio. E aí vamos ver o que esse negócio se tornou aí nos últimos anos, tá? Em 2017, o ativo circulante representava 33%, deu um salto lá em 2018 para 44% quase, e hoje em dia estabilizou em torno de 34,5%. A empresa ela está numa posição de caixa mais sólida do que ela estava no ano de 2017. O caixa naquela época representava, junto aqui com aplicações financeiras, coisa como 12%. Hoje em dia isso aí está perto de 15%. Então a empresa realmente está mais sólida. Vamos ver se o endividamento acompanhou esses números, beleza? O contas a receber teve uma diminuição aqui representativa de 14,45% para 11,6%, e no final das contas o contas a receber mesmo diminuiu de 547 milhões no final do terceiro trimestre de 2018 para 420 milhões nesse último trimestre, que foi o terceiro trimestre de 2019. Os estoques se mantiveram na mesma representatividade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ativo circulante, o contas a receber também eu acho que é relevante. O que mais aqui que se tornou relevante na contabilidade da empresa? Vamos passar aqui para o realizável a longo prazo, que se manteve aqui perto de 5%, 6% do ativo total. E aí, no final das contas, aqui o imobilizado é realmente o que representa grande parte do ativo da empresa. A empresa é uma empresa industrial, ou seja, eu pretendo ver lá na DRE que as despesas são parte pequena do resultado da empresa, tá? Isso pode ser ruim e pode ser bom. A parte boa é que ela não depende muito de gente para história rodar, para ir em frente. Não estou falando que as pessoas não são importantes, mas um investimento ali de 1 bilhão 860 milhões no imobilizado, isso aí representa bastante, mais da metade do ativo total da empresa, tá? A parte ruim é porque se a atividade econômica estiver baixa, o que vai acontecer com a empresa? A empresa ela vai ter muitos custos fixos para pagar, e aí ela tem um comportamento um pouco frágil em relação a esse momento da economia. Mas assim, se a economia retomar o ritmo de crescimento, isso pode ser muito bom para as receitas da empresa, beleza? Só para acalmar aqui as pessoas, PVC representa 50% da receita da empresa, mas a Argentina representa somente 25% da receita da empresa, beleza? Os outros 30% é soda e cloro e derivados, 16% aí da receita total da empresa, beleza? Vamos cair dentro aqui do passivo circulante, então, gente. Passivo circulante terminou o ano de 2019, no terceiro trimestre, com 782 milhões de reais, também diminuindo muito a representatividade, que era de 35% em 2017,
foi de 26% em 2018 e agora está em 21,5%. A gente já vê uma tendência de queda aqui nas disponibilidades no passivo circulante da empresa. E com o ativo circulante de 1 bilhão 256, a gente já consegue ver aí que a empresa ela tem por volta de 500 milhões de capital de giro, beleza? Vamos olhar aqui, fornecedores se manteve estável, na verdade até caiu de forma sensível, 2%. Obrigações sociais e trabalhistas também caiu perto de 0,7%, mas o total de empréstimos e financiamentos foi o que realmente caiu de uma maneira que me chamou a atenção. Era 13,3% em 2017, 12,3% em 2018, e aí nesse último ano, no último período disponível, caiu para 7,16% do passivo total. Vamos dar uma olhada aqui, o que mais é relevante na empresa. Outras obrigações caíram também de 445 milhões para 255 milhões. Quando a gente pega o passivo não circulante, ele cresceu um pouco, mas a representatividade dele aumentou muito, de 33,8% para 40,4%. A gente tem aqui o total de empréstimos e financiamentos passando de 351 milhões para 620, depois arrefecendo aí em 500 milhões. A representatividade do total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, que já foi de 16,6%, terminou esse último período aí em 13,84%. E aí, por último, vamos falar aqui das outras obrigações que aumentaram a representatividade no passivo total, chegando a 17% nesse último período. Posso até excluir aqui essa linha. Vamos ver se isso vai mexer aí com a minha estrutura de dados. Não. Estamos vivos ainda, estamos bem. Vamos continuar aqui falando do patrimônio líquido consolidado, né? O patrimônio líquido consolidado representava 30% do capital total da empresa em 2017, subiu para 34% em 2018 e esse ano está em 38%, ou seja, a empresa ela ficou mais segura do ponto de vista financeiro, e isso talvez seja para refletir um comportamento aqui das receitas, né? As receitas que alcançaram 3 bilhões 302 milhões em 2018, no ano de 2019 fechou aí o terceiro trimestre, comparando os 12 últimos meses, com um faturamento de 3 bilhões 175 milhões. E aí, vamos entender a representatividade do custo do produto vendido na receita. Ela tinha uma margem bruta de 36% no último ano, caiu para 29%. E aí vamos ver qual que foi realmente a diminuição da receita nesse período. Foi de 3,84%, tá? Deixa eu puxar esse número para cá, que a gente vai ter a capacidade de olhar isso com mais clareza, tá, gente? Então, a gente tem as despesas com vendas passando aí de 4,43% para 4,97%. As despesas com vendas subiu 7,88%. Isso aí significa que o mercado estava acirrado, estava brigado. E a empresa ela cresceu as suas despesas em 25%, gente. Por quê? Porque aqui a despesa administrativa cresceu 24,7% e passou de 6,8% para 8,8% do faturamento total da empresa. No final das contas, o que a gente quer ver realmente é se o lucro antes do imposto de renda, dos juros e dos impostos, o EBIT, se ele se manteve da mesma maneira que pelo menos as receitas caíram, né? E a gente vê que a queda foi muito maior do que a gente imaginava. Aqui em 2018, a empresa apresentou 820 milhões de lucro operacional, esse ano somente 450 milhões, tá? O lucro operacional caiu 45%, e a margem operacional passou de 24,8% para 14,2%. O resultado financeiro, que era negativo em 200 milhões em 2018, passou para 128 milhões, uma queda aí de 35%, ou seja, diminuiu o impacto no lucro líquido no final das contas. Porque se o lucro operacional caiu 45% e o resultado financeiro, que era negativo, caiu em 35%, a gente espera que pelo menos o lucro antes do imposto de renda tenha caído menos, mas não aconteceu isso. Olha só, passou de 620 milhões para 322 milhões, uma queda de 48%. E aí as operações continuadas, que é
o que vai gerar o lucro líquido no final das contas, apresentou uma queda de 60%, passando de 489 milhões para 200 milhões. Ou seja, a margem líquida que chegou já a ser de 14,8% passou para 6,3%. Da onde que veio esses problemas, gente? Veio basicamente disso aqui, ó. A demanda pela soda, valeu, Mike. No mercado internacional, o preço da soda cáustica mantém o reflexo do excesso de oferta. Beleza? Porque o negócio está muito lucrativo, está muito atrativo. O que acontece? O pessoal vai lá e mete bronca, produzindo mais soda, produzindo, e aí existe um excesso dessa oferta, e aí isso reflete no preço, já que a gente não está falando de um produto diferenciado, a gente está falando de uma commodity, tá? E aí o preço da soda cáustica teve uma queda de 44%, e aqui vocês conseguem ver que a receita operacional, 30% dela é soda cáustica, tá? Quando a gente fala de PVC, vamos ver se ele fala aqui, ó. Indústria de cloro e soda apresentou um índice de utilização média da capacidade instalada de 60%, ou seja, tem muita coisa ociosa ainda na empresa, ou seja, se ela vê um aumento forte da sua demanda, dos preços, isso aí vai se transformar em lucro muito rápido, tá? O volume recuou 15%, e em relação ao volume de soda cáustica foi de 16%, tá? Para o PVC, o preço médio de exportação na costa do Golfo teve um aumento aí de 1,5% e queda em relação ao terceiro trimestre de 2018, tá? No acúmulo do ano, a queda no preço foi de 6,8%, ou seja, então 54% da receita da empresa teve uma queda de 6,8% e 30% da receita da empresa teve uma queda de 44%. Isso aí refletiu nesses números menores, mas mesmo assim, olha só, a empresa continua sendo lucrativa com essas estatísticas, beleza? Então, vamos cair dentro lá dos indicadores para a gente realmente entender o que aconteceu com essa empresa nos últimos anos. Eu vou botar somente de 18 e 19 porque são as informações que a gente tem, beleza? Então, vamos cair dentro aqui, ó, caixa mais aplicações. Vai dar essa rúbrica aí do balanço, né? Que a gente quer procurar, a gente vai fazer um resuminho aqui para as pessoas. Então, a gente tem o ativo circulante aqui, o realizável a longo prazo também aqui destacado. O ativo permanente é o quê? É o não circulante menos o realizável a longo prazo. A gente continua fazendo o resumo com o passivo circulante. O exigível a longo prazo também é relevante. E o patrimônio líquido fecha aí as principais contas que a gente quer ver destacadas, tá? O que a gente consegue fazer a partir daqui também? A gente já consegue calcular o capital de giro, porque ele é o ativo circulante menos o passivo circulante. Vamos aqui para outras métricas. Debit. O que é o debit, gente? É total de empréstimos de longo prazo mais total de empréstimos de curto prazo menos aquele valor que a gente já botou aqui de aplicações financeiras. O EBIT, ele já é um dado que vem na DRE, que é o lucro antes dos juros e impostos. O NOPAT também a gente consegue calcular um pouco por aqui, mas também subtraindo o total de provisão para imposto de renda, tá? O EBITDA vai ser o EBIT mais depreciação. E o lucro líquido aí, que são as operações continuadas. Nem sempre as operações continuadas são igual ao lucro líquido. Eu só excluí ali porque não tinha nada de operação descontinuada, beleza? Vamos aqui também procurar os resultados financeiros. Despesa financeira também vai ser importante para mim. Dividendos, a gente vai botar ABS. E tem aqui, ó, no fluxo de caixa
da empresa, dividendos pagos. Esse valor ele vem negativo, a gente põe ele positivo só para a gente entender melhor. Ele vem negativo por quê? Porque ele é uma saída de caixa da empresa para os sócios, beleza? A gente tem aqui a depreciação. Vamos puxar isso aqui para o lado. Então a gente tem depreciação sobre permanente. Tem aqui nos indicadores já, então a gente não precisa ir lá atrás. Vamos ver se pelo menos a depreciação se manteve aqui, manteve aí justa, né? Depreciação agora sobre o CAPEX. O CAPEX, como que a gente procura ele aqui na demonstração de fluxo de caixa? Eles são a compra líquida de ativos, né? Compra líquida de ativo permanente. A gente põe também em ABS porque é uma saída de caixa. Beleza? A empresa não precisa fazer mais CAPEX de expansão, só de manutenção, por isso que a gente vê aqui a depreciação sendo 80% do valor do CAPEX no último ano e 100% no penúltimo ano, tá? Vamos calcular logo a necessidade de capital de giro? Então, o que a gente tem aqui na necessidade de capital de giro? A gente tem o ativo circulante, menos caixa, menos aplicações, menos despesas pagas antecipadamente. E aí a gente pega o passivo circulante, subtrai total de empréstimos e dividendos a pagar. E aí, o que é o saldo de tesouraria? É o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Esse valor positivo, ele significa que a empresa está confortável na situação atual dela, tá? E aí, para o ativo econômico, a gente pega a necessidade do capital de giro, a gente soma isso ao ativo não circulante e se houver alguma imobilização em curso, a gente subtrai, mas não tem. Eu já conferi isso antes de botar o balanço ali, tá? Então, a gente tem um ativo econômico de 2 bilhões 590. E aí a gente vai calcular realmente o que a empresa agora tem de potencial de crescimento, payout. Vamos entender aqui o payout dela primeiro, tá? Então o payout é o quê? É o dividendo sobre o lucro líquido. Atualmente a empresa pagou aí 71% de dividendo nos últimos 12 meses, tá? A alíquota de imposto de renda que ela está trabalhando atualmente, a gente pega o lucro das operações continuadas e divide pelo LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, vai ver que ela paga aí bastante imposto, né? E aí, o perfil das fontes de longo prazo é o seguinte, vou pegar total de empréstimos de curto prazo e dividir pelo total de empréstimos bruto. A gente vê aí que está bem organizado o endividamento da empresa, não tem pressão, tá? Estamos falando ali da linha 30 e 37. E é isso aí. É isso aí. Agora a gente consegue aqui a taxa de crescimento da empresa, que é 1 menos o payout vezes o retorno do patrimônio líquido. Esse a gente ainda não fez, tá? Vamos deixar aqui bonitinho para ser feito. O que a gente quer saber do equity aqui, gente? A gente quer saber do equity o valor de mercado da empresa, não é? E esse aí a gente pode calcular através disso aqui, ó. Nem calcula, só vai ver. Por que é importante a gente ver esse valor bruto, gente? Ou seja, de valor de mercado mesmo. Porque é o valor que a gente precisa pagar para comprar o capital da empresa. Isso aí, o Damodaran que bate nessa tecla, eu discordava, tá? Mas quem sou eu para discordar dele? Então, o valor da empresa é 2 bilhões 995 milhões de reais. Debt equity da empresa vai ficar bem conservador, tá? Saldo de tesouraria sobre a necessidade de capital de giro também bem tranquilo.
A gente tem a liquidez corrente sendo ativo circulante sobre passivo circulante. E a liquidez seca vai ser ativo circulante menos estoques sobre o passivo circulante. Vamos puxar isso aqui para o lado, não adianta a gente puxar o débito equity para o lado, porque o equity era outro um ano atrás. A gente vê que a liquidez corrente se manteve estável, a liquidez seca diminuiu um pouco, mas normal da situação da empresa. Ela provavelmente deve ter otimizado a sua necessidade de capital de giro, a gente vai ver isso. Já até confirmei que isso aconteceu, tá? Mas a gente consegue ver a partir de uma certa experiência de ler muito balanço, o que uma coisa vai gerar de resultado ou não. Tudo isso aí é muito importante para você aprender que você tem que ler balanço, gente. Não pode ter preguiça de ler balanço, tá? Vamos aqui fazer as margens da empresa. EBITDA sobre receita operacional líquida. E aí a margem no PAT também, que é uma coisa que eu tenho dado muita importância ultimamente. Então a gente vai ver a deterioração desses números, que nem a gente viu ali na análise vertical e horizontal, tá? Vamos dar uma olhada aqui no ciclo financeiro da empresa. Necessidade de capital de giro sobre receita. A gente multiplica isso por 360. A gente vê realmente quantos dias a empresa ela teve que financiar as suas atividades com capital próprio. Isso aí, no final das contas, é cobrado do cliente, não se iluda, tá? E aí vamos agora para as medidas de rentabilidade desse negócio até agora. Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Retorno do ativo econômico, eu calculo no PAT sobre o ativo econômico. Retorno do ativo é o lucro líquido sobre... Isso aqui eu vou pegar direto lá do balanço, que vai ser mais rápido até do que eu somar. A gente poderia somar ali na própria planilha de indicadores, tá? Capital de giro, retorno sobre capital de giro faz sentido para algumas empresas, para outras não. Eu acho que para a Unipar faz um pouco de sentido sim, tá? Por quê? Porque o capital de giro é um recurso um pouco mais caro que a empresa pega, porque ela precisa ali na hora. Parecido, eu acho, na minha cabeça, um pouco com um cartão de crédito, tá? Vamos ver agora o fluxo de caixa da empresa. Receita. Temos aqui custos também. A gente tem as despesas operacionais, tudo isso vai ser subtraído e aqui a gente soma a depreciação desse negócio, tá? O que é isso aqui? É isso menos custo do produto vendido, menos despesa, mais depreciação. 616 milhões, então, de lucro bruto operacional. E aí a gente vai ter uma entrada de caixa da empresa, porque, como eu mesmo tinha falado, a variação da necessidade de capital de giro no ano passado, ela foi negativa, tá? Desculpa, gente. É esse menos esse, tá? Aqui a gente vai fingir que a variação da necessidade de capital de giro ela foi zero, tá? Cara, na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, da economática, vou abrir logo isso, que eu acho que dá para calcular sim a necessidade de capital de giro, tá? Deixa eu excluir isso aqui que é de um outro conteúdo. Mas vamos adiantar aqui outras partes da planilha para a gente não perder tempo, tá? Então, o lucro bruto operacional foi de 616 milhões. Vamos ver se teve resultado não operacional. Não teve, tá? Não, teve sim. Equivalência patrimonial. Resultado financeiro, a gente põe aqui também. Imposto de renda e contribuição social líquida, tá? Teve um pouco de diferimento ali. E o outros é igual a zero.
que a gente teve aqui? Lucro bruto operacional, mais resultado não operacional, mais resultado financeiro, menos IR e mais outros. 366 milhões de geração de caixa. A gente agora pode subtrair os dividendos, tá? E a gente tem o autofinanciamento, que é a capacidade da empresa reinvestir no próprio negócio sem ter que pedir dinheiro para ninguém. Beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a Unipar. Isso aí. Então, o que era aqui? Essa variação da necessidade de capital de giro. Beleza. Vou formatar aqui as datas, só para não ficar estranho para vocês. Então, a necessidade de capital de giro nesse ano aqui, ó, eu vou botar aqui, tá? Vou botar aqui em cima. Então, ativo circulante menos caixa, menos aplicações, menos despesas antecipadas. Vamos ver se tem. Isso. Fecha aparente, menos. Aí vai lá no capital circulante, menos total de empréstimos, menos dividendos a pagar. Isso aí. Beleza. Beleza. Um bilhão 190, tá. 420, 800 menos. Passivo circulante, menos total de empréstimos, 800. É isso aí, tá certo. Então, a variação da necessidade de capital de giro aqui, ó, já peguei, que foi o quê? Esse menos esse. Beleza, aí sim. Então, a gente tem esse menos esse. A gente vai ver que o fluxo de caixa, então, da empresa líquido se manteve quase que estável. Isso é uma notícia boa, mostrou que a gestão ela foi ativa na hora de fazer essa adaptação, tá? E aí a gente tem aqui o CAPEX, que é o valor absoluto da compra líquida de ativos permanentes. Não vou botar em absoluto não, porque aqui eu estou mandando as pessoas somarem esse valor, tá, gente? Financiamentos obtidos líquidos, tá? Pagou 1 bilhão em dívida e obteve 560 milhões, ou seja, saiu 400 e tantos milhões do caixa. Então, o que a gente faz aqui? Fluxo de caixa líquido, mais CAPEX, mais financiamentos. Esse é o fluxo de caixa da firma. Beleza? Tranquilo? Tudo certo aqui por enquanto? Isso aí. E aí vamos agora para o NOPAT de novo.
NOPAT, depreciação, entra aqui. Variação da necessidade de capital de giro também entra aqui. E a compra líquida de ativos, que são os financiamentos. Compra líquida de ativos, que é o CAPEX, né? O que a gente tem agora? NOPAT, mais depreciação, mais variação da necessidade de capital de giro, mais compra líquida de ativos. Beleza? Tá. Não, tá errado aqui. É esse mais esse, menos esse, mais esse. Isso aí. Gente, tem que tomar muito cuidado na hora que você vai fazer essas planilhas, porque qualquer errinho pode gerar um erro gigante lá na frente, tá? Por isso que é importante também que vocês tenham noção do que vocês estão fazendo, tá? Vamos ver aqui o beta não alavancado da Unipar agora. É o Chemical. Chemical Basic ou Diversify? Bela pergunta. Ou Specialty? Cara, eu vou ficar entre o Specialty e o Basic. E eu vou fazer o Basic, tá? 1,03 de beta não alavancado. 1,03. Isso aí. Beta, então, alavancado da empresa é de 1,08. Gerou aí um custo do equity de 8,5%. Por quê? Porque isso em dólar, tá, gente? Isso porque a renda fixa dos Estados Unidos 1,72, é o beta 1,08, prêmio da renda variável eu botei de 4% e o risco país de 2,44. Custo da dívida agora, a gente precisa entender essa dinâmica aqui, ó. 1,67, 6,5 de risco para a empresa. Beleza. Custo de endividamento de 5,5%. Isso aí gerou um WACC de 8,27%. Isso aqui não é uma recomendação, a gente está fazendo só um estudo, tá, gente? Vamos deixar bastante claro isso, para que as pessoas não se confundam e nem tomem nenhuma decisão baseada nisso, tá? NOPAT, CAPEX da empresa 200 milhões, variação da necessidade de capital de giro também está em 56 milhões, depreciação 165 milhões. Vamos olhar agora o que a gente pode prever, olhar para o futuro dessa empresa, tá? Empresa com crescimento aí esperado de 3%, será que isso é realístico? 1 menos payout vezes o ROI. Não, 4,15% então, tá? O CAPEX da empresa, vamos falar que ele vai ser exatamente isso que ele está sendo, tá? 200 milhões. E vamos levar isso aqui 10 anos. Beleza? A variação da necessidade de capital de giro, como é que a gente vai fazer aqui? A receita também vai crescer 4%. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a receita da empresa, vou multiplicar por 1 mais o crescimento,
menos a última receita. Eu vou pegar esse valor todo, que é a variação da receita, e vou multiplicar pelo ciclo financeiro da Unipar, que é de 7 centavos. É isso. Igualzinho aqui, ó, ao que a gente trabalhou. Beleza? E aí a depreciação a gente vai também deixar ela estável. Igual aí em todos os anos. E o crescimento perpétuo da empresa vai ser de 1%, tá? Deixa eu botar aqui o crescimento perpétuo da empresa. A gente chega, através disso, num valor justo para a firma de 3 bilhões 308 milhões. E aí, quando a gente subtrai o endividamento, a gente chega que o valor do acionista justo é de 3 bilhões, tá? Então, o valor de mercado está muito parecido com o preço justo na minha cabeça, mas só que aqui a gente tem que trabalhar com uma premissa, que é a seguinte, gente. Para quem não leu o relatório, a empresa ela está na baixa do ciclo petroquímico, tá? Está na baixa do ciclo petroquímico. E aí, é o seguinte, segura um pouquinho aí que eu vou falar um negócio para vocês. Só deixa eu dar uma lida aqui nas coisas. Estão vendo aqui a alavancagem da empresa, como é que funciona, tá? Grande parte dos compromissos não vencem no curto prazo. Recompra de dividendos 127 milhões. Os proventos aí pagos pela empresa. A empresa fechou o capital da Indupa, que é a sua subsidiária aí, argentina. De alguma forma isso foi depois do acontecimento lá, daquela queda catastrófica das ações da empresa, tá? A gente tem aí o Barsi com 12,5% da ZON, 21% da PN, 18% no total. O Fundo Verde também com 7,6% das ONs, tá? A Belvedere Administrações de Valores, Bela Vista, né? Deve ser a mesma, sei lá, não sei. Falando besteira aqui. O que mais que a gente consegue tirar aqui de informação? É isso, gente. Vamos dar uma olhada aqui então nesse valuation. O que eu acho que a gente pode fazer aqui que não foi feito, tá? Em termos assim, quero criar um cenário positivo para a empresa, acredito que haverá uma recuperação do valor do PVC, da soda, que a demanda vai aumentar e para lá, beleza? Espera aí, deixa eu alongar aqui meu pescoço que tá duro, tá? Se a empresa tem uma receita de 3 bilhões e 100 com 70% da capacidade instalada, 60% da capacidade instalada, a gente pode muito bem ver essa receita aqui em quase 4 bilhões, né? Concorda comigo que a gente pode ver isso aqui em quase 4 bilhões? Uma recuperação da economia, com o dólar pressionando menos as matérias-primas da empresa. E aí a gente vem aqui, ó, ver a margem no PAT, que foi de 20%, tá? Ou seja, a gente pode pegar esse valor aqui, ó, e
trabalhar ele, não dobrando, voltando lá para aquele patamar anterior. Vamos botar só em 500 milhões aqui, ó. Ou seja, vamos falar que a gente vai ter um NOPAT de 500 milhões nos próximos aí 10 anos. Nem é o melhor que a gente pode ver, mas com aquela receita lá de 4 bilhões, seria um NOPAT de 12%. Atualmente, a empresa está com um NOPAT, aí, uma margem de NOPAT de 10, já foi 21,6, tá? Então vocês estão vendo que eu não estou exagerando nessa brincadeira. Não estou exagerando nessa brincadeira. E é claro, a partir disso, a gente gera um upside aí para a ação de quase 72%, porque a empresa ela passa a valer 5,1 bilhões de reais, beleza? Vamos dar uma olhada agora nos gráficos da empresa, para a gente ver o que pode ter acontecido com a empresa, o que pode acontecer com a empresa aí, em termos de suporte e resistência, se há realmente uma chance da empresa se recuperar, tá? Então eu vejo a empresa atualmente ainda numa tendência de baixa no gráfico diário. Quando a gente pega aqui o gráfico semanal, a gente vê essa tendência de baixa ainda atuante. Talvez não, porque a gente está vendo aqui, ó, fundos que podem vir a ser ascendentes. A gente só precisa de um rompimento disso aqui. E aí, o high-low, pela análise técnica, ele está aí em 30 e 47 para ser rompido, tá? Então, rompendo isso aqui, você consegue já fazer um argumento de compra usando aí os fundos ascendentes, beleza? Deixa eu ver um aumento de 70% no valor dessa ação, para onde que ele jogaria ela? 70% nessa ação, 7 vezes 3, 21, seria aqui, ó. Seria algo perto daqui. Vamos ver se a empresa já chegou nesse patamar alguma vez de precificação. Nunca chegou, né? Mas olha só, quando a gente pega aqui esse gráfico, isso aqui pode ser feito uma projeção de FIBO, tá? Já alcançou o primeiro alvo. O segundo alvo aí seria... Deixa eu ver se a gente consegue deixar isso aqui um pouco mais longe. O alvo lá seria 55,86, tá? Pelo anual. Então, 55,86 seria o alvo aí do Fibonacci anual, que bateria aí com esse upside que a gente vislumbrou o potencial de 72%, tá? Então, gente, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma informação que vocês viram, pô, tio, você errou ali, por favor, chame a dúvida nos comentários. Me chama lá no Telegram também, que eu vou postar esse conteúdo lá para a galera do Telegram. E lembre-se, né, gente? Dia 8, a gente tem um encontro muito especial aqui no canal, beleza? Deixa o teu joinha aí também, que é uma maneira de você patrocinar esses vídeos para outras pessoas. Só o começo e tamo junto, galera!